Oi, galerinha. Tô aqui para fazer revisão Enem com você, falar sobre energia e um pouco de potência. Ainda com uma dificuldade para falar, a boca ainda arrebentada, espero que você consiga me ouvir, me entender bem, ok? Então, vamos lá para a revisão. Vamos falar de energia, vamos falar aqui das usinas que nos interessam. Bom, primeira coisa é falar das energias no geral, né? Nós aprendemos as várias formas de energia: solar, eólica, do vento, potencial química do alimento, do carvão, do petróleo, do gás natural, energia elástica da mola, do arco e flecha, do elástico propriamente dito, e as várias formas de energia que a gente aprendeu ao longo da vida. Energia térmica, luminosa, as várias formas de energia. Aqui, importante falarmos da energia cinética, potencial gravitacional e mesmo a elástica. São as energias da mecânica, né? Nós voltamos a elas e falaremos das suas formas. Bom, mas o fundamental que é qual? Energia não cria, energia não destrói, energia apenas se transforma. Ao longo das provas, da história das provas do Enem, questões sobre isso. Por exemplo, peguei aqui alguns exemplos, mas você vai tem uma lista que você ainda não recebeu por algum motivo. Vou dar o link ao final para você poder baixar, tá bem? Bom, aqui ele conta uma historinha em que ele está brincando de arco e flecha, ele puxa o arco e depois solta, a flecha vai. Ou seja, de que energia ele pergunta o que está acontecendo? Energia potencial elástica virando energia cinética da flecha. Ok? Bom, um outro exercício aqui, um outro exemplo, em que ele conta uma historinha que pai e filho estão assistindo o jogo, aí acabou a energia elétrica na casa, aí o pai pega o rádio para ouvir e o filho pergunta, mas por que está funcionando sem estar ligado na tomada? Claro que só numa questão mesmo de física, que isso não vai acontecer na vida real, né? Mas olha só, como é que o radinho funciona? Assim como o seu celular. Seu celular tem uma bateria, depois carregado, e não precisa mais estar na tomada, a não ser que ele esteja com algum problema. No caso de um rádio, eu uso pilha elétrica. Que energia é da pilha elétrica? Energia potencial química se transformando em energia elétrica. Beleza? Muito bem. Sigamos aqui. Aqui tem um exercício um pouquinho diferente, que é o exercício Enem PPL, em que ele fala assim: usando pressões extremamente altas, equivalentes a encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar a quantidade enormes de energia, utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante. Um cristal, e ele conta como tal. O quimiquês diz que não preciso dele. Só disso, foi pressionado, gerando um novo cristal de estrutura super compacta, enorme quantidade de energia acumulada. Ou seja, eu pressiono, eu fiz uma força numa certa área, então eu pressionei e aí ele acumulou energia. Ele pergunta para mim, bom, vamos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, isso tem a ver com o quê? É análogo a quê? Armazenada num carrinho de montanha-russa? Armazenada na água de uma hidrelétrica? Na queima de um palito de fósforo? Ou nos reatores de uma energia nuclear? Ou acumulou uma energia. Eu pressionei, eu fiz uma força naquela região, naquela área. E aí acumulou energia. É o que eu faço na mola, né? Quando eu comprimo uma mola, eu estou fazendo uma força e ela armazena uma energia chamada potencial elástica. Então, a alternativa aí, perceba, ele pegou uma situação completamente diferente e fala, vamos ver do que a gente conhece, o que ele tem a ver. Tudo bem? Bom, vamos falar das usinas, que é outro tipo de pergunta bastante comum. As usinas, a maioria das usinas, funciona por indução eletromagnética. Já vou mostrar isto. Mas também funciona o processo químico, que é a pilha, a bateria, e efeito fotoelétrico, que é a energia solar. Mas vamos falar da indução eletromagnética. O que é isso? Indução eletromagnética é quando eu vario o campo magnético, segundo Faraday. Toda vez que eu vario um campo magnético, por exemplo, aproximo ou afasto o ímã de um fio. Ao variar o campo magnético, eu produzo uma corrente induzida, uma força eletromotriz induzida. Eu posso fazer isso aproximando ou afastando o ímã, ou posso fazer isso
com dentro de um ímã uma espira, um fio que vai girar dentro desse ímã. Conforme ele gira, varia o campo magnético dentro dele, varia o fluxo de campo nele. E aí variou o campo magnético, produz corrente induzida. É assim que funciona uma turbina e um gerador. E é assim que funcionam as usinas baseadas nisso. Aqui é uma lanterna que funciona sem pilha. Como é que ela funciona? É um ímã, aqui é um ímã, que vai girar, funcionar dentro. Quando o ímã se move dentro daquele fio, ele produz eletricidade. Essa é a chamada indução eletromagnética. Muito bem, as usinas hidrelétrica, termoelétrica, nuclear e eólica, todas elas funcionam dessa forma, por indução eletromagnética. Bom, dentro do gerador, a turbina gira algo dentro do gerador, que é um fio dentro do ímã, que produz eletricidade. Bom, então aqui, como que eu produzo eletricidade? Aqui eu tenho um dínamozinho, como é que funciona o dínamo? Ao girar ali, o dínamo transforma energia elétrica, energia que eu estou do movimento, em energia elétrica. É exatamente a indução eletromagnética. Aqui é a minha energia que está fazendo girar, ok? Mas podia ser a água caindo, seria uma hidrelétrica. Podia ser o vapor d'água subindo, seria uma termoelétrica. Vamos falar primeiro da hidrelétrica. Aqui está o desenho da hidrelétrica. A hidrelétrica funciona assim. Eu tenho uma energia potencial gravitacional, tenho água, mas não é só água, é água numa certa altura. É a altura da água, energia potencial gravitacional, a água cai, vira cinética, gira a turbina, que eu estou representando aqui por essas pás de hélice, gira algo dentro do gerador, tenho energia elétrica. Pode ser algo mais resumido do que isso, posso ainda falar em energia mecânica, mas o nome mais específico, energia potencial gravitacional, virando cinética, virando elétrica. Tudo bem? Estamos juntos? Ok? Muito bem. Então, nós estamos aqui falando para você de como é que funciona as usinas. Muito bem. Sigamos em frente. Na hidrelétrica, que é preciso... Eu não vou falar dos impactos ambientais, mas você sabe que cria impactos ambientais, né? Aqui eu tenho dois tipos, na verdade, de hidrelétrica. Quando ele fala hidrelétrica, está falando em queda d'água, ok? Mas também tem a chamada hidrelétrica de fio d'água. O que é energia de fio d'água? É uma usina dentro do rio. Então a água, ao passar, ela gira a turbina e produz eletricidade. Não produz tanta eletricidade assim, mas funciona deste jeito. Portanto, é a velocidade do rio, energia cinética da água do rio e não agora a queda d'água. A tradicional é que está do lado aí, que é a potencial gravitacional virando cinética elétrica. Falou em simplesmente usina hidrelétrica ou hidrelétrica, tanto faz, eu estou falando dessa de potencial gravitacional. Só vou pensar de outro jeito se ele falar mesmo da fio de água. Aqui um exemplo de exercício que já caiu, em que ele me pergunta as transformações. Ele me dá o ponto 1, o 2 e o 3 e pergunta quais são as transformações de energia. Então eu tenho potencial virando gravitacional, virando cinética, virando elétrica. Já tinha aparecido ali a resposta. Ok? Bom, se está tudo bem, se está tudo jóia, eu tenho ainda outros tipos de transformações aqui de energia. Ok? Essa, por exemplo, ele vai falar aqui, para mim, de geração de energia para uma hidrelétrica, ele está falando da de fio d'água. E ele pergunta qual é a grandeza fundamental. Na fio d'água é a velocidade da água. Se fosse uma hidrelétrica tradicional, seria energia potencial gravitacional, seria a altura fundamental. Beleza? Bom, a termoelétrica é aquela que funciona baseada em que eu fervo a água ao ferver, uma energia potencial química vira energia térmica, esse vapor da água sobe, gira a turbina, gira o gerador, produz eletricidade. Perceba que a maioria das usinas, a turbina, gerador e elétrica. A questão é como é que gira essa turbina. Estamos juntos? Bom, se você me entendeu até aqui, a termoelétrica você sabe que é aquela que mais causa impacto ambiental e que agrava o aquecimento global, né?
A nuclear, existem várias usinas térmicas, né? A termoelétrica, a de geysers ou geysers, a nuclear é uma usina térmica também. A nuclear ou termonuclear. Funciona como? É a partir da energia liberada do núcleo do átomo, energia nuclear liberada do núcleo do átomo. Então, ao quebrar o urânio 235, no caso do Brasil, libera uma energia gigantesca chamada energia elétrica. Aqui está um dos esquemas usado pela prova do Enem. A pilhas nucleares aqui seria urânio, no Brasil. Aí ele está dentro de um recipiente cheio d'água. Ele emite, então, energia nuclear de dentro do núcleo do átomo. Vai quebrando no átomo, é uma fissão. Toma cuidado, não é fusão, é uma fissão. Quebra do núcleo do átomo. Essa fissão, então, libera uma energia gigantesca. Ferve a água sem eu riscar nenhum fósforo, então a energia nuclear transforma em energia térmica, o vapor gira a turbina, gira o gerador, produz energia elétrica. Ok? Bom, funcionando normalmente, qual é o grande problema? Aquecimento da água do rio e do mar. Por quê? Porque essa água que virou vapor tem que voltar a ser água líquida de novo. Então eu passo perto dela, só que não desse jeito simplificado, né? Tem várias estações, ok? Mas eu passo perto dela uma água mais fria. Então a água que está quente, o vapor d'água esfria, volta a ser água líquida, e a água que está fria esquenta e volta para o rio não radioativa. Não, ela não volta radioativa, mas ela volta mais quente. E aí, evidentemente, vai ter impacto ambiental ali naquele rio, naquele mar. Ok? Porque vai mudar a temperatura ambiente, vai perder oxigênio, entre outras coisas. Bom, agora, aqui há quem diga, quem defenda hoje, fala, mas ela não produz CO2 quando está funcionando, né? Mas na construção, claro que produziu muito CO2. Bom, a prova do Enem considera que a usina nuclear não produz CO2, ok? Importante isso. Bom, vamos em frente. Se vocês me entenderam, vamos lá. Claro que, prof, mas não tem outros problemas? Claro que tem. Produz um lixo atômico. No Brasil, por exemplo, o que sobra do urânio 235 é um lixo, é radioativo, demora milhares de anos de meia-vida. Então está dentro da usina, dentro de caixinhas de concreto, dentro de uma piscina. Mas e se explodir como em Chernobyl o reator? Bom, aí eu vou liberar energia, vou liberar muita radiação para tudo quanto é lado. Mas isso não é funcionando normalmente, correto? Bom, eólica é aquela chamada energia limpa, pega energia, pelo menos não joga nada de CO2 na atmosfera, pega a energia cinética, energia eólica, energia cinética do ar, do vento, gira a turbina, gira o gerador, produz energia elétrica. Bom, temos ainda energia solar. Tem outras formas de energia, hoje se usa muito mais de uma fonte, né, uma mistura, um sistema híbrido. Bom, falemos da solar. A solar não usa indução eletromagnética. A solar é o chamado energia fotovoltaica. Eu retiro, né, a partir da energia solar que eu recebo e da luz, ele retira elétrons daquela placa e vai produzir corrente elétrica. Então aqui é direto energia solar ou luminosa virando energia elétrica. Por favor, toma cuidado para não confundir com essas placas que tem em algumas casas, que são chamados coletores solares, eles só retêm o calor, ok? Bom, aqui o meu carrinho elétrico, aqui no quintal de casa, funcionando baseado na energia solar. Bom, aqui, dentro das usinas, um exercício muito comum, caiu algumas vezes, ele me conta uma historinha, me diz uma situação e fala para mim, olha, escolhe agora qual é a matriz energética. Escolhe agora para essa região o que eu vou usar. Nesse exercício aqui ele fala assim, agora essa questão está na lista, como eu disse, que você vai poder baixar se não baixou ainda. Ele quer instalar uma geração de energia, aí ele descreve a região, tá? É um local no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas, a cidade é cruzada por um rio, que
é fonte de água para subsistência e irrigação. Na região, possui pequena extensão territorial e incidência solar o ano inteiro. Opa, já me contou. Mas calma aí, qual é o critério além disso? Ele vai me dizer. Na pergunta ele fala assim: qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menos impacto ambiental? Perceba que na lista que causa menos impacto seria eólica e fotovoltaica. No entanto, ele não falou que tem vento o ano inteiro. O que ele falou que tem o ano inteiro? Bastante bom. Incidência solar. Então estamos falando de energia solar da chamada fotovoltaica. Ok? Importante dizer para você aqui que eu estou fazendo, mas na hora que você for fazer a sua prova, primeiro lê a pergunta. Na prova do Enem, primeiro a pergunta. Depois você volta para ler tudo e fazer a questão. Ok? Então, deixe-me ler aqui para você. Aqui ele vai me dizer assim: em relação ao custo energético da forma que tem ali no gráfico que ele te deu, ele quer saber qual é a afirmação correta. Ele fala de custo e o gráfico mostra o seguinte: mostra custo em centavos, mostra custo em emissão de CO2. Porque o custo é ambiental, o custo não é só dinheiro. E aí perceba que ele fala aqui, ele me fala da termoelétrica, o quanto custa, o quanto de CO2 joga na atmosfera. Ele fala da solar eólica, que não tem nada na atmosfera, porque perceba, o clarinho é centavos, a grana, e o que está em cinza é o custo ambiental. Perceba que ele, na nuclear, ele não colocou nada de CO2. Bom, de qualquer forma, a mais cara seria a solar, a segunda mais cara, pelo dado que ele deu, é a energia eólica, e perceba que não tem nada de emissão de CO2. Por isso era a letra B, que trazia essa alternativa. Ok? Tamo juntos? Bom, isso. Que mais, prof? Que mais tipo de exercício cai? Aquela velha discussão de potência e energia pelo tempo. De que energia estamos falando? É alguém em movimento, energia cinética. Não, é alguém que está numa certa altura, energia potencial gravitacional. Não, é uma mola, um elástico, energia potencial elástica. Não, é calor. É o meu Q-macete. Não, é o calor que não está mudando de temperatura, só de estado físico, é o meu QML. É algo que está na velocidade, próximo da velocidade da luz. É a fórmula do Einstein. E igual a m de massa, c velocidade da luz, que é constante, ao quadrado. Eu quero a energia, por exemplo, da onda da luz vermelha, da luz violeta, da luz E igual a HF. Energia igual a constante de Planck, ele vai me dar essa constante, vezes a frequência daquela cor. Potência dada em watts, joules por segundo da watts, quilowatts 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona. Junto com isso tem a fórmula do π, do pur e do pri. Também temos a fórmula de potência, força vezes velocidade. Bom, ainda falando de potência, também posso escrever potência e energia pelo tempo, energia potência vezes tempo. E aí aquela de como calcula a energia no final do mês, né? Pega a potência em quilowatts, pega o tempo em horas, e quilowatts vezes hora dá o quilowatt-hora. Que a conta de energia vem lá, 1 kWh custa tantos centavos. E aí você vai fazer a conta. Se for uma cidade, é o chamado megawatts-hora. Bom, lembrando que o π, o pur e o pri eu já falei. E aí, joule de energia, watts segundo. Se a potência está em watts, eu divido por 1000, tenho quilowatts. O tempo em horas, eu vou achar que é minha energia em quilowatts-hora. Beleza? Bom, queria deduzir com você qual é a energia da minha hidrelétrica. Quando que eu uso energia cinética na fórmula? Como é que é a energia? Não, qual é a potência da minha hidrelétrica? A energia a gente já falou. Prof, como é que eu faço para achar a potência de uma termoelétrica? A potência vai ser o calor pelo tempo.
a energia calor pelo tempo. E de uma eólica vai ser a energia cinética do ar pelo tempo. Ok, e da minha hidrelétrica vai ser a energia potencial gravitacional pelo tempo. Meu MGH pelo tempo. Ok? Bom, então tranquilo, é a mesma. Sim, só que não tem uma dificuldade que é quanto de massa tem de água ali. Então, na verdade, eu vou deduzir uma fórmula em que você pode deduzir na hora ou já a partir dela. Densidade é massa por volume. Vou tirar a massa e vou colocar densidade vezes volume. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho dificuldade para ver a massa que tem aqui. Mas eu não tenho dificuldade para... Coloco um sensorzinho aqui e eu consigo descobrir qual é a vazão que passa ali. O que é vazão? Os metros cúbicos por segundo. É o volume por tempo. Tira esse volume por tempo, põe ali um Z de vazão. Vai representar a vazão, eu tenho a fórmula. A potência é a densidade, no caso da água, 1000 kg por metro cúbico, a vazão em metros cúbicos por segundo, a gravidade na Terra 10 e o H em metros. Ok? Esta é a fórmula fundamental. Bom, sigamos aqui. Aqui eu tenho um exemplo de exercício também que já caiu, em que eu tenho, ele me dá vazão 700 metros cúbicos por segundo. Toma cuidado, se não tiver em metros cúbicos por segundo, eu tenho que passar. Altura 125 metros, tem que 100 metros. A densidade 1000 kg por metro cúbico, tem que 100 kg por metro cúbico. E o G10? Aí é só substituir. 840 milhões. 10 a terceira é quilo, 10 a sexta é mega. Posso tirar 6 zeros e colocar o mega no lugar. Ok? Muito bem. O que mais, prof? A energia cinética. Lembra a fórmula? mv2 sobre 2. Energia potencial elástica kx2 sobre 2. Energia potencial gravitacional mgh. Aqui as unidades. Lembrar que eu estou falando de mola, de movimento e gravidade numa certa altura. Bom, a energia mecânica, sistema conservativo, a energia mecânica ela é constante, né? Então uma energia se transforma na outra, a energia total é sempre a mesma. Esse é o nosso sistema conservativo. Por exemplo, lá em cima está parado, numa certa altura, ele começa a cair, passa a ter velocidade, passa a ter energia cinética que está aumentando. Se não tem resistência do ar, ela está aumentando. E aí o que aconteceu aqui? Uma energia se transformou na outra. Vou pegar um ponto intermediário. Ponto intermediário eu vou ter as duas energias. Energia mecânica constante. Aqui tem um exercício em que também está na lista, você vai fazer com calma, mas só ele deu altura, mas diz, esse é um experimento clássico em que ele pega algo daqui de cima, essa rodinha que está aqui em cima, e ela cai girando até aqui. Então é como se a altura, na verdade, ele fala que isso aqui é 2/3 do H. 2/3 de 410, só que eu vou passar para metros. Ok? E então tem uma energia potencial virando cinética, como se ali fosse meu chão. 2/3 da energia da altura que ele me deu. Eu passei para os 410 milímetros para 0,41 metros, ok? Aí fui lá, fiz a conta, achei a energia cinética, que era a pergunta dele. Tudo bem? É isso. Sistema não conservativo é aquele em que a energia mecânica não é constante. Tudo bem? Estamos juntos? Bom, era disso que eu queria falar. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tem mais alguns exercícios aqui, mas eu quero só mostrar esse link para você ligar o seu celular, QR Code, e aí você tira, abaixa a lista de exercícios, caso você ainda não tenha baixado. Tudo bem? Então tá, galerinha, tem vários exercícios aqui, mas eu vou fechar, que já estou aqui bastante tempo falando com você. Quero agradecer demais a sua paciência mais uma vez e desejar para você uma excelente prova para você, tá certo? Uma ótima prova. Valeu, beijos, tchau.